A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos 10 mandamentos. E hoje nós chegamos na lição de número 3. E a lição de número 3, ela vai ter o título Não terás outros deuses, né? Nós chegamos na lição de número 3, onde nós vamos entrar nas 10 palavras ou nos 10 mandamentos propriamente ditos. Na lição de número 1 e na lição de número 2 nós demos uma introdução acerca da lei, e agora nós vamos falar sobre as 10 palavras do Eterno. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses, tá? A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 5, do verso 6 e 7. Depois nós vamos para o Deuteronômio, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 6, tá? Então você abra aí em Deuteronômio, capítulo de número 5, versos 6 e 7, e depois pula para o capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso de número 6, tá? Irmãos, me perdoe que eu estou aqui com muito calor, na minha cidade que deve estar uns 80 graus agora, tá? Mas está muito quente mesmo, tá? Queridos, eu queria pedir perdão para algumas pessoas, para alguns irmãos que me acompanham, tá? Eu recebi alguns e-mails, né, dizendo que eu estou sendo antiético, que eu estou afrontando o autor da nossa revista, tá? Então eu queria pedir perdão, porque essa não foi a minha intenção. Em nenhum momento eu tentei afrontar o nosso pastor, tá? O pastor Ezequias Soares, longe de mim fazer isso, tá? Se alguns entendeu dessa forma, me perdoe, tá? Me perdoe realmente, que essa não foi a minha intenção. O que eu estou tentando fazer aqui é tentar interpretar alguns textos que talvez é diferente da sua ou da interpretação de alguns, mas nunca eu tentei afrontá-lo, tá? Nunca eu tentei afrontá-lo. E eu peço, tá? Realmente perdão, realmente eu peço desculpa aqui se eu transmitir isso daqui. Teve até uma pessoa que disse que eu sou uma pessoa antiética, tá? Me perdoe, meus queridos. Essa não foi a intenção do professor Fábio Segantin. Nunca foi a minha intenção. Quem me acompanha nessa mais de 2 anos sabe da minha seriedade, sabe? Com o meu compromisso com a casa publicadora da CPAD também. Em nenhum momento, em nenhuma aula eu afrontei professores. Então essa não é a minha índole, tá? Que os irmãos possam estar me perdoando, eu prometo para vocês, tá? Algumas pessoas até dizem: deixa esse negócio de cultura judaica de lado, tá? Eu prometo que eu vou diminuir muito falar sobre cultura judaica, falar sobre como os judeus pensam a respeito de alguns textos, tá? Então nós vamos entrar aqui na lição de número 3, tá? Então a nossa introdução diz assim, tá? Eu escrevi assim: começaremos a estudar agora as 10 palavras do Eterno, ou seja, os 10 mandamentos. Você se lembra que na primeira aula nós falamos que os 10 mandamentos em hebraico contêm 172 palavras, tá? 172 palavras. Isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante, tá? Agora nós vamos começar a estudar o primeiro mandamento. Tá? O primeiro mandamento. E aonde está o primeiro mandamento? O primeiro mandamento se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 20 e o versículo de número... Livro do Êxodo, capítulo de número 20 e o verso de número 3, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ah, então aqui está o nosso primeiro e grande mandamento das 10 palavras. Uma coisa que eu quero que vocês levem para a classe de vocês é o seguinte: que no livro do Êxodo, no capítulo 1,
até o capítulo 19, sempre quando Deus ia se referir ao povo de Israel, ele se dirigia na segunda pessoa do plural. Deus sempre se dirigia usando a expressão vós, vocês. Ele sempre se referia dessa forma. Agora, quando ele chega no Decálogo, olha o capítulo 19 e o verso de número 4, por exemplo. Olha o que diz aqui, Êxodo 19, verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de água e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis povo, reino sacerdotal, nação santa. São essas as palavras que vos falará aos filhos de Israel. Esse é simplesmente um pequeno exemplo de que do Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 19, Deus sempre tratava o povo na segunda pessoa. Agora ele vai entrar no Decálogo, e quando ele entra no Decálogo, ele muda, tá? Da segunda pessoa do plural para a segunda pessoa do singular. Agora ele vai sempre usar a expressão tu, tá? Isso nós podemos conferir em Êxodo capítulo 20, o verso, por exemplo, 4. Não farás para ti imagem de escultura. E depois nós vamos sempre ver nós sempre vamos ver a expressão tu, teu, tá? Ele sempre vai ter essa ideia. Olha o versículo de número 12. Honra o teu pai, honra a tua mãe, tá? Isso nos traz um grande ensino. O que você pode levar para a sua classe? Você pode levar para a sua classe que a expressão, que a mudança de voz é coletivo, tu é individual. O que isso significa? Isso significa que a sede da moral e da religião está baseada no indivíduo e não na coletividade. Preste atenção, preste atenção. A mudança do vós para tu significa o quê? Que a sede da moral e da religião está no indivíduo, tá? Mais do que a religião ela possa ser algo coercitivo, mais que a religião possa tentar manipular as pessoas, mas a moral ela brota de dentro da pessoa. Então, a partir do Decálogo, quando há essa transição do vós para tu, do coletivo para o individual, eu aprendo o seguinte, que o apelo divino é a pessoa e não a coletividade. O que Deus está querendo mostrar aqui? Se o indivíduo muda, aonde ele está, ele pode influenciar a coletividade. É isso que ele está querendo dizer, que o apelo é individual. Ele quer que cada um de nós praticamos aquilo que ele falou para nós, ok? No tópico primeiro, nós temos o seguinte, a autoridade da lei, tá? No item 1 nós temos a fórmula introdutória do Decálogo, tá? A forma introdutória do Decálogo, tá? As 10 palavras ou os 10 mandamentos começam com uma fórmula introdutória. E qual é a fórmula introdutória? Está no verso de número 1. Então falou Deus todas essas palavras, tá? Isso foi a introdução, a maneira que Deus introduziu o Decálogo, tá? O Decálogo. Depois nós temos o item 2, as partes do concerto, que é o verso de número 2, quando Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão.
No verso 2 nós temos o contrato sendo exposto. Antes de Deus ler, por exemplo, os artigos, ele vai falar, ele vai dar uma introdução do contrato. Então ele vai colocar a parte dele e a parte do povo, tá? É por isso que na primeira parte do decálogo ele diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então a primeira parte, eu sou o teu Deus, ou seja, eu estou fazendo esse acordo com vocês. Isso mostra o que? Soberania. Lembra da palavra Brit, que significa pacto, que eu disse, eu não me lembro se é na primeira ou na segunda aula, acho que foi na primeira aula, tá? É isso mesmo, na primeira aula, que eu disse que o pacto ele é unilateral. É isso que Deus está ratificando. Olha, eu sou o teu Deus, eu estou no controle, eu estou fazendo esse pacto com vocês, tá? E a segunda parte depois nós temos o item 3, o Senhor do Universo, e depois nós temos o item 4, a libertação do Egito, que diz assim o autor: a segunda cláusula, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, a primeira parte, eu sou o Senhor teu Deus. Para quem Deus está falando isso? Para o povo de Israel. Israel, tu é minha propriedade, eu estou no controle de vocês. E agora ele diz o seguinte: olha, eu tirei vocês da casa de servidão, ou seja, eu cumpri a primeira promessa que eu fiz para Abraão, quando Abraão recebeu uma profecia, que o meu povo sofreria, que o meu povo iria para o Egito, mas que eu resgataria eles. Olha, eu estou cumprindo essa parte, tá? Essa parte. Então a introdução para entrar no decálogo, Deus está dizendo o seguinte: ele está mostrando o contrato, que o contrato é unilateral e que ele cumpre todas as suas palavras. Agora caberia nós cumprirmos a nossa parte do contrato. É por isso que ele começa agora no verso 3 mandando o primeiro mandamento. Ele apresenta o contrato, ele diz: olha, a minha parte está de pé, eu nunca quebrei uma palavra minha, agora eu quero que vocês cumpram a parte de vocês. É por isso que eu disse que a transação do vós para tu mostra o seguinte, que o apelo divino é para o indivíduo, é para a pessoa, tá? Então você pode levar o que para a sua classe, meu querido? Pedir, mostrar para os alunos que eles individualmente podem mudar, que a igreja, que a congregação deles pode ser uma igreja mais avivada, mais ativa, dependendo exclusivamente de cada um deles. Nós não podemos esperar da coletividade, nós precisamos começar a fazer as coisas. Se nós começarmos a fazer as coisas, nós vamos contagiar outras pessoas, ok? Tópico 2, o primeiro mandamento, tá? O subtópico aí, ó, número 1, um código monoteísta, tá? O pensamento principal do primeiro mandamento abrange o quê? Abrange duas coisas. Primeiro, abrange a singularidade. E a segunda coisa que esse mandamento abrange, a exclusividade de Deus. Esse primeiro mandamento, ele é o fundamento da vida de Israel. É tão interessante esse primeiro mandamento, que esse primeiro mandamento é a primeira vez em que um código de lei, até então, daquela época, apresenta a existência de um só Deus. Em todos os códigos que existiam na época, nenhum código apresentou a ideia de um Deus único. Esse era o primeiro código de lei que apresentaria um Deus monoteísta, ou um Deus único, perdão, dizendo, tá? O povo era monoteísta, tá? Mas Deus sendo um Deus único. Por quê? Porque todos os povos eram politeístas. Então, queridos, agora no subtópico 2, diz assim, ó, idolatria do Egito, tá? Aqui o autor vai contar um pouquinho como que era a idolatria do povo egípcio, tá? Isso é muito interessante vocês dar uma olhadinha.
Top número 3. Como Israel preservou o monoteísmo de Abraão. O autor vai dar uma bela de uma explicação também, mostrando que pelo povo de egípcio não gostar de pastores de ovelha, quando a família de Jacó vai até ao Egito, eles param na onde? Na cidade de Gósen, e naquela cidade gozava do que? Da não idolatria. Então eles puderam ali desenvolver a religião monoteísta, tá? Monoteísta. Tópico de número 3, tá? Tópico de número 3, a exegese do primeiro mandamento, item 1, outros deuses, tá? O autor diz assim, ó: as palavras hebraicas Aherrim e Elohim, outros deuses, refere-se aos falsos deuses. E aí ele coloca, o substantivo Elohim se aplica tanto ao Deus verdadeiro como aos deuses das nações, tá? No primeiro caso é usado para expressar o conceito universal da deidade, como encontramos no capítulo inteiro de Gênesis 1, pois expressa a plenitude das excelências divinas. Então o que o autor está querendo dizer é o seguinte, que a palavra Elohim, tá? ela se refere tanto ao nosso Deus como a outros deuses, tá? E depois ele vai comentar também aqui o ponto 2, o ponto de discussão. Ele diz o seguinte, que a expressão diante de mim, tá? Que está em Deuteronômio 5, verso 7, parte B, em hebraico é arpanai. Arpanai é o termo que significa, tem um significado amplo, né? Além de mim, acima de mim, ao meu lado, oposto a mim, tá? Ele está combatendo a explicação de alguns teólogos, que alguns teólogos dizem que o primeiro mandamento não proíbe o culto dos deuses, mas a adoração aos deuses diante de Deus, tá? Ele está querendo dizer o seguinte, que Deus está proibindo aqui não cultuar os deuses, mas você pegar um Deus, tá? Deus aqui, nosso Deus, e você pegar outros deuses e cultuar outros deuses na face desse Deus verdadeiro. Então, alguns dizem que essa é a interpretação. Nosso autor diz que não, que isso é uma inverdade, tá? E eu concordo com ele que isso é uma inverdade, tá? Ponto 3, o politeísmo, tá? O politeísmo, nós temos que entender aqui a diferença entre politeísmo, tá? O politeísmo e o monoteísmo. O politeísmo vem a palavra poli, tá? Então, o que significa politeísmo? Vários deuses. E o que significa monoteísmo? Um único Deus, ok? Então, as nações, tá? Daquela época eram todas politeístas. A única nação monoteísta era a nação de Israel. Tópico de número 4, tá? O monoteísmo, tá? Item 1 do quarto tópico, os mandamentos, os estatutos e os juízos, tá? Se vocês querem saber o que significa mandamento, estatutos e juízos, ouve a minha primeira aula que eu expliquei lá com muita propriedade, tá? O nosso autor vai agora para o item 2 do quarto tópico, e ele diz, o maior de todos os mandamentos, tá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também, e lesse Marcos, capítulo de número 12, e o verso de número 20, Marcos, capítulo de número 12, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 12, tá? Capítulo número 12, e o verso de número 29, que diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o nosso, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então perguntaram para Jesus, tá? Qual era um dos principais, qual é o principal mandamento? E Jesus responde
com o Shema. Tá? O que Jesus responde no verso 29, tá? É aquilo que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6 e verso de número 4, conhecido em Israel como Shema Israel. Tá? Essa era uma pronúncia que o povo judeu fazia 3 vezes ao dia. Então 3 vezes ao dia o povo para e o povo recita Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Viu que no final eu pronunciei um pouco mais longo, Echad, né? Tem toda uma explicação teológica e judaica para isso, né? Mas isso é muito profundo, queridos, tá? Isso é muito profundo, esse Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, tá? Ouve, ó Israel, tá? Adonai, o Senhor, é o único Deus em Israel. Então Jesus mostra aqui que ele recitava o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, tá? Ele sempre recitava isso e ele diz que isso era o maior dos mandamentos, tá? Item 3, Trindade na unidade, tá? Trindade na unidade, tá? A única coisa que eu queria salientar aqui, o seguinte, que eu só queria deixar uma coisa muito bem clara, que no judaísmo nunca existiu o conceito de 3 deuses, tá? Nunca existiu esse conceito de 3 deuses, tá? Uma outra coisa que eu queria dizer, que a palavra Elohim, que muitos pegam, Elohim está no plural, então o plural significa o Pai, Filho e Espírito Santo, irmão. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí se eu leio em hebraico, eu leio Bereshit bara Elohim, tá? Bereshit bara Elohim, Bereshit, no princípio, bara, criou, Elohim, Deus. Aí eu falo, deuses, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da criação. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, querido, eu não vou me aprofundar nisso, eu só quero que vocês entendam o seguinte, esse texto, tá? Esse texto, tá? De Gênesis 1, verso 1, ele não serve para provar a Trindade, tá? Ele não serve para provar a Trindade, tá? Aí, para nós provarmos a Trindade, nós temos que recorrer a outros textos, mas não usar esse texto, tá? Que muitos usam, tá? É só isso que eu queria deixar o lembrete. Talvez pode surgir aí na sua classe, tá? Pode surgir talvez essa dúvida na sua classe. Trindade na unidade, a palavra hebraica usada aqui indica uma unidade composta. Por isso, o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a doutrina da Trindade, tá? Da Trindade, muito bem colocado pelo nosso autor, tá? E depois ele conclui aqui de uma forma muito brilhante a nossa conclusão, tá? Eu só queria fazer mais uma adendo, e já estou terminando a aula de hoje. O que eu quero que vocês pensem nesse primeiro mandamento é o seguinte: por que Deus faz esse pedido? Qual pedido, professor? Verso 3, Êxodo 20, verso 3: não terás outros deuses diante de mim, tá? Por que ele faz esse pedido? Será que existia outros deuses? Ora, nós vimos que Deus é único. E por que ele diz, não terás outros deuses diante de mim? Será que ele estaria com medo dos outros deuses? Tá? É claro que não, irmão. Não existia outros deuses. Não existia, não. Esse pedido dele, não terás outros deuses, era um pedido de exclusividade. Era um pedido de exclusividade. Isso você pode conferir no profeta Isaías, capítulo de número 45 e o verso de número 5. Isaías 45, verso 5. Você pode levar isso para a sua classe. Será que Deus estava com medo de outros deuses? Será que existem outros deuses? Olha que interessante, olha o que Deus diz em Isaías 45, verso 5. Eu sou o Eterno e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro.
eu sou o eterno e não há outro. Então Isaías diz de forma muito bem clara que não existe outro Deus. Então por que Deus pede para não ter? Olha a expressão lo, não terá. A expressão lo no hebraico significa, sabe o que significa? Eu não negocio esse princípio. O que ele pede então? Exclusividade. Mas presta atenção, querido, presta atenção, tá? O eterno, ele não teme o inexistente. Por que ele não teme o inexistente? Porque adorar outro é adorar o vento. E aí você pode conferir isso em Oséias. Abra a Bíblia em Oséias, capítulo de número 12 e verso de número 1. Oséias 12, verso 1 diz assim: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo o dia. Ou seja, vento aqui significa o que? Um outro Deus, ou seja, algo inútil, tá? Então o eterno não teme o inexistente, tá? E outra coisa, a Bíblia diz que o ídolo nada é. Você pode conferir isso em 1 Coríntios, capítulo 8, verso de número 4. Então você vai levar o que para a sua classe? Não existe outro Deus, só existe um. Então ele não teme o inexistente, ele não teme o inexistente, tá? Esse texto, ele tem uma outra ideia também, e eu quero trazer essa ideia, eu quero que você leve para a sua classe essa ideia. Qual é a outra ideia? Não terás outros deuses. No original eu podia interpretar esse texto da seguinte forma: olha, não se torne um Deus. Olha que interessante, lembra que Paulo disse na carta aos Filipenses, na carta aos Gálatas, não vive mais eu. Quem que já ouviu a religião do egocentrismo? O que é o egocentrismo? O homem vivendo para si. Quando o homem se auto-intitula Deus, ele está o quê? Ele está negando a existência do eterno. E ele então agora passa a mostrar com a sua prática que ele é capaz de viver uma própria vida. Tá? E a Bíblia reprova isso, irmão. Sabe por quê? Porque você não é dono do seu próprio nariz. Você não manda na sua vida. Existe uma lei que governa a sua vida. Então o texto poderia ter essa interpretação também. Não se torne um Deus. Ou seja, você não é dono do seu próprio nariz. Você está sob a tutela de alguém. Você está sob a tutela de Cristo. Você está sob a tutela dos mandamentos da Bíblia. Você está debaixo dessa palavra. E é nessa palavra que você deve agir. Eu não penso assim, como a Bíblia diz, nem tudo aí é verdade. Tem algumas coisas que podem ser flexível, negativo. É isso que o texto está querendo dizer. Não se torne um Deus, não se torne um dominador, não se torne dono do seu próprio nariz. Esteja debaixo de uma autoridade, ok? Isso é muito profundo, queridos, isso é muito profundo. Mas nós vamos terminar aqui com a expressão que o texto diz assim: não terás outros deuses diante de mim. A expressão diante de mim, ela alude a um costume jurídico muito antigo, que segundo esse costume jurídico, um homem não podia tomar uma segunda esposa enquanto a face da primeira ainda estivesse diante dele, ou seja, enquanto ela estivesse viva. Tá? Isso significa o quê? Que enquanto o eterno estiver vivo, o seu povo não pode tomar um segundo Deus, independente o que é, se é o seu carro, o seu dinheiro, se é você mesmo, independente o que seja que você toma como Deus, tá? Enquanto isso estiver vivo, você não pode tomar um segundo Deus, tá? Então, olha que diante de mim há uma expressão jurídica, ou seja, que um esposo não podia tomar uma outra esposa enquanto a sua estivesse viva. Tá? Isso significa o quê? Que embora o eterno estiver vivo, enquanto o eterno estiver vivo, o seu povo não pode tomar um segundo Deus. Ou seja, ele sempre estará vivo, ele não morre. A ideia passada com a frase é que assim como havia a monogamia, deve haver a monolatria.
mas sendo eterno, Deus tomado pelo seu povo. O mandamento declara que há um compromisso de fidelidade que não pode ser quebrado em hipóteses alguma, tá? Então a expressão diante de mim é um termo jurídico que significa o relacionamento entre um homem e uma mulher. Ele empresta essa sentença, essa ideia da monogamia, do casamento único, para a monolatria, para a adoração a um único Deus. E o único Deus é o Deus verdadeiro. Amém? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Até semana que vem, querendo Deus.